Com muita satisfação, nós queremos convidar os nossos palestrantes para fazerem uso da palavra, o professor Paulo Melo, que é o nosso colega, servidor aqui do campus Hidrolândia, a professora Simone, que é aqui da Pró-Reitoria de Ensino. Eles irão compartilhar conosco suas valiosas perspectivas sobre o currículo integrado na educação profissional e tecnológica, não só em relação ao conhecimento teórico, mas também na prática, né? O campus Hidrolândia é referência na oferta do currículo integrado. Então, a expertise e a experiência de vocês, Paulo Melo e professora Simone, certamente contribuirão de forma significativa para o desenvolvimento dos nossos alunos e para a compreensão dos desafios e oportunidades que o currículo integrado apresenta. Então, agora, com vocês, professor Paulo Melo e professora Simônia, fiquem à vontade para conversar conosco nessa nossa aula inaugural. Então, olá pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar a minha satisfação por ter recebido esse convite, por estar aqui com vocês na data de hoje. É uma honra poder estar aqui para conversar um pouquinho com vocês, alunos dessa pós-graduação. Mas, de imediato, eu gostaria de agradecer a Vivian pelo convite, pela confiança, né, desse trabalho que a gente vem fazendo, que ela vem acompanhando, e a confiança de trazer, então, essa fala para vocês. E, em nome do nosso magnífico reitor, Elias Monteiro, eu gostaria de parabenizar, né, toda a organização, né, desse evento, desse curso, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que esse curso pudesse ir ao ar, né? Eu gostaria de cumprimentar, então, também, em nome do nosso magnífico reitor, toda a banca diretiva, né? Cumprimentar a Simônia, cumprimentar todos os alunos que estão aqui presentes, tá? Então, muito obrigado. Simônia, te passo a palavra. Obrigada. Então, eu também quero acolher todos os nossos estudantes, né, da pós em docência, dizer também que é uma honra, né, estar nessa mesa com meu amigo e colega de trabalho, Paulo, agradecer a Vivi, a Josiane e também toda a equipe, né, da pós, pelo convite, e dizer aí aos nossos estudantes que é um tema muito importante, né, um tema a educação profissional, o currículo integrado na educação profissional é um tema fundante, né. Então, eu quero começar dizendo um pouco do currículo do Paulo. Só um minutinho, parece que está tendo um probleminha no áudio, né, Vivian? Tá ok, pode continuar? Então, dizer um pouco do currículo do Paulo, né. O Paulo, ele é doutor em educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e o tema da tese dele, né, inclusive, é efetividade social e pedagógica no ensino médio integrado, análise de sua implantação no Instituto Federal Goiano. Portanto, o Paulo, ele é doutor na área que ele vai, né, trabalhar aí essa temática de hoje. Mestre em física, ele é especialista também em educação de jovens e adultos, tá? Bacharel em física pela Universidade Federal de Goiás, né? E atualmente ele atua como professor do campus Hidrolândia e também coordenador do curso técnico de agropecuária. Depois ele pode complementar aí alguma informação que faltou, porque o currículo é muito extenso, né? Então, eu queria iniciar, Paulo, fazendo assim, algumas colocações em relação à importância desse tema, né, currículo integrado na IPT. 3 pontos que eu gostaria de destacar, né. Primeiro, que o currículo integrado, ele faz parte dos objetivos institucionais, né, da rede federal, e é garantido, né, a Lei 11.892 de 2008. Então, na Lei de Criação dos Institutos Federais, temos lá a oferta prioritária, né, de ensino, ofertar prioritariamente ensino médio integrado. Então, esse é um dos motivos que essa mesa é muito importante, né, esse tema para compreender
que é a EPT, o que é Educação Profissional e Tecnológica. Um outro ponto que eu quero destacar é que, por meio do currículo integrado, desculpa, a gente consegue também, né, que os nossos estudantes compreendam os conhecimentos científicos de forma contextualizada, né? Ou seja, por meio das práticas profissionais integradas, trabalhadas no currículo integrados nos nossos cursos, a gente consegue dar vida e cor, né, aos conteúdos e ao currículo. E por último, mas não o último, mas temos vários outros pontos importantes para destacar aí do currículo integrado, mas gostaria de destacar também aqui, que o currículo integrado, na verdade, ele também contribui para a superação da dualidade entre trabalho manual e trabalho intelectual, e também aquela questão da separação da cultura geral e a cultura técnica. Ou seja, o professor, né, também, o professor da rede federal, ele consegue, dar vida e cor, como eu disse, aos conteúdos por meio das práticas profissionais integradas. Então, poderíamos destacar outros pontos, né, mas esses 3 eu acho que já valoriza muito essa mesa, né, e passo então para o Paulo, né, aí, a sua palestra, para sua fala, né, que é uma pessoa, que tem todo um currículo aí, e uma atuação também, né, em defesa, do ensino médio integrado na rede federal. Então, Paulo, está com você a palavra. Ok, muito obrigado, Simônia. Vou tentar compartilhar minha tela aqui para que possamos, então, dar início aqui, né, a esse tema, como você disse, sim, de suma importância, né? Só um momento. Ele caiu? Simônia, consegue ver meu slide? Sim. Ah, não, tá subindo, tá subindo. Ah, ok. Quando tiver aí... Ah, consegui visualizar. Ok. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que, aos meus olhos, e como a Simônia também já destacou aí, é que esse tema, para quem está interessado em fazer uma pós-graduação da educação profissional, ensino médio integrado, currículo integrado, é um tema central, um tema de suma importância. Então, assim, nós precisamos ter uma percepção do que é. Tá? Então, assim, eu acredito que, dentre os alunos que estão matriculados, nós devemos ter uma diversidade, no sentido de que nós possivelmente temos aqueles que são fora do Instituto Federal, né? Que são professores externos, ou estão se preparando para trabalhar em outras escolas, mas estão matriculados nessa educação profissional, nessa pós-graduação da educação profissional. Então, assim, eu quero trazer aqui uma fala, juntamente com a Simônia, uma fala sobre explicar do que se trata. Tá? Então, assim, nós vamos tentar abordar esse tema, né, de uma forma que vocês compreendam, mesmo que talvez nem um dia ainda tenha tido contato com o tema. Nós possivelmente temos na sala também professores que de alguma forma ou outra já tiveram contato, já ouviram falar. Poderemos ter também aquelas que possivelmente já trabalharam um pouco o tema, mas talvez não se sentiram à vontade. E possivelmente nós temos aqueles professores, aquelas professoras que são do Instituto Federal Goiano e que, assim como eu, vou contar um pouquinho dessa história, né? No primeiro momento, não tiveram contato com o tema e se viram... Paulo, né? só um minutinho. Coloque a sua apresentação em modo de apresentação, que não está, por favor, Não só para está, ficar melhor a visualização. Obrigada. porque assim, na minha tela está apresentando que está no modo apresentação.
Tá, deixa eu F5. tentar de outra forma. O Alfredo vai colocar. Ah, ok. Se puder, eu agradeço. Tá bom. Aí ele vai passando aí para mim, é isso? Ok, Paulo, pode continuar. Ok, muito obrigado. Tá bom. Então, é o seguinte, como eu estava falando, possivelmente desse grupo de alunos, nós possivelmente temos aqueles alunos, aquelas alunas que também já tiveram contato com o tema, né? E que possivelmente já têm experiência com a educação profissional, tá? Principalmente se tratando do quesito integração curricular no ensino médio integrado. Tá? Então, Luísa Simone, vamos tentar aqui trazer uma fala que contemple, tá? Todos vocês, todos e todas vocês, tá bom? É assim, só para que vocês compreendam o meu percurso, eu acho que coincide com muitos e muitas professoras que estão matriculadas nesse curso, é que eu sou bacharel em física, como a Simônia falou, e fiz mestrado em física pura, na área de óptica quântica. Aí eu prestei concurso e entrei como professor do Instituto Federal, professor de ensino básico, técnico e tecnológico, e em um determinado momento eu me vi em sala de aula de um curso de ensino médio integrado, porém eu não sabia do que se tratava, ok? Então, nesse aspecto, assim, eu percebi que eu precisava me capacitar, eu precisava procurar conhecimento, tá? Entrei no Instituto Federal, na Rede Federal em 2009, tá? Então, assim, muitas dúvidas surgiram. E eu acredito que seja a dúvida de muita gente aqui, Simone. É por isso que eu levantei 3 perguntas aqui, tá? Que a gente vai tentar responder de alguma forma, né? E se porventura alguém tiver dúvida, pode nos encaminhar. Eu e a Simone, nós vamos tentar responder. E se a gente não conseguir, a gente não sabe tudo, estamos aprendendo também, né? A gente vai pesquisar e em outro momento, como vocês são alunos do curso, né? A gente retorna e continue tratando do tema, tá? Então, com tranquilidade. Então, a primeira coisa... Pode colocar também as dúvidas aí no chat, tá? A gente vai dialogando com vocês aí também, viu? Podem colocar os comentários, vão colocando aí, depois a gente lê e dialoga com vocês, tá bom? Bacana, bacana. Então, aí assim, estando em sala de aula na rede federal, a primeira dúvida é: temos que realizar a integração? Para aqueles e aquelas que estão matriculados no curso e que não são na rede federal ou que vão atuar em outras escolas, em outro tipo de ensino médio, seja escolas estaduais ou escolas privadas, né? Esse aprendizado do ensino médio integrado pode te dar novas ideias para que você possa trabalhar lá. Ok? Então, assim, é também de suma importância, então, que você compreenda as ferramentas. Okay? Mas para quem é professor e professora, que assim como eu, né, em um determinado momento não sabia do que se tratava, pode surgir essa pergunta: temos que realizar a integração? Após responder isso, né, nós podemos então compreender quais são os elementos fundamentais da integração, tá? E outra pergunta, Simone, que nós já respondemos em alguns campi, naquelas viagens que nós fazíamos, né? É o seguinte: tem uma maneira específica para promover a integração? Então, assim, só para recordar um pouquinho, né, e trazer essa informação para vocês, desde 2018, né, Simone, nós estávamos percorrendo os campi para tratar do tema... 16, né? 2016, pois é. Estávamos percorrendo os campi, fomos todos os campi para poder tratar do tema, trazer, né, essa discussão, né, e a partir dali incentivar os primeiros passos para colocar a integração em prática. Ok? Então, nesse aspecto, eu vou falar um pouquinho, né, da minha formação, um pouquinho do trabalho que eu fiz para que vocês possam entender, tá? Esse nosso percurso.
tá? Alfredo, se você puder passar, agradeço. Isso. Então, como a Simônia falou, né, esse tema foi o tema do meu doutorado, tá? Então, assim, eu, a professora Simônia, o professor André Cunha, que é professor de matemática aqui do nosso campus, que é nosso diretor de ensino, nós somos filhos do professor José Carlos Ibani, nós somos orientandos dele, tá? Então, assim, em determinado momento, claro, nós utilizamos o referencial teórico que nós temos em comum, que é do nosso orientador. Porém, desde já, eu gostaria de esclarecer que não estamos aqui para tratar desse tema enquanto referencial teórico, não é isso, tá? É o que diz a lei, tratar sobre a questão do que está acontecendo hoje no IF Goiano e que precisa acontecer na rede federal. Okay? Então, assim, essa foi a minha pesquisa, meu trabalho, né, doutorado em integração, tá? E eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de campo, né, cujo recorte foi o IF Goiano, tá? Pode passar? Então, como a Simone também já adiantou, tá? O que nós fomos em busca nesse trabalho, nessa pesquisa? Fomos em busca de tentar compreender, tentar identificar a efetividade social e pedagógica, tá? Que aqui no ensino médio, né, integrado, tá? Dessa integração, ok? Então, o que nós queríamos? O que nós fizemos? Uma análise da implantação do ensino médio integrado no IF Goiano. Ok? Então, aí assim, nós precisamos entender, então, efetividade social, o que vem a ser isso? Efetividade pedagógica, o que vem a ser isso? Ou seja, isso aqui é para que possamos dialogar depois, quando você estiver em sala de aula, você olhar para a sua aula, olhar para o seu plano de aula e falar, qual vai ser a efetividade do trabalho que eu vou fazer? Quais são os objetivos? Eu estou aqui para fazer o quê? Né? E no final, qual vai ser o resultado disso? Ok? Pode passar? Então, aí assim, aqui só trouxe alguns elementos só para citar, né, de onde iniciou a nossa pesquisa. Para aqueles e aquelas que estão em capacitação e queiram se aprofundar um pouco mais, vocês vão ver, na maioria dos trabalhos, que a educação profissional, quem vai buscar essas informações, né, de quando começou a questão da educação profissional, vocês vão ver que os documentos remontam às 19 escolas de aprendizes e artífices, lá de 1909, tá? Então, é assim, enquanto educação formal, ok. Porém, meu trabalho, eu fui um pouquinho antes disso. Tá? Meu trabalho começou, fui pesquisar onde? Lá no Brasil colônia, lá no período jesuítico. Por quê? Porque eu queria saber um pouco sobre, no Brasil, quando é que começou o ensino profissional. E eu achei elementos disso lá no período jesuítico. Tá? Ou seja, quando, naquele período, nós tínhamos os ourives, ou seja, nós tínhamos aqueles profissionais capacitados em lapidar pedras preciosas, eles vieram da Europa, ficaram um tempo no Brasil para capacitar pessoas aqui, para ensinar um conhecimento técnico. Tá? Então, desde lá, nós temos alguns registros disso, ok? Porém, enquanto ensino profissional formal, sim, as 19 escolas de aprendizes e artífices de 1909, ok? Tá? Então, esses aqui são os elementos lá do capítulo 1 da minha tese, ok? Então, assim, não é o meu objetivo falar disso aí, não, só para resgatar esse elemento histórico, tá, ok? Pode passar? E aí, assim, o que então a gente compreende por efetividade social, né? Qual é o nosso entendimento disso? É a capacidade dos cursos da educação profissional de atingir os objetivos propostos, tá? Na legislação e nas orientações curriculares em termos de qualificação profissional e preparação para a cidadania, tá? Isso aqui é para você, em determinado momento, olhar para o seu plano de ensino, para a aula que você planejou, tá? E pensar o seguinte, qual vai ser a efetividade social desse meu trabalho? Onde eu quero chegar, ok? E a efetividade pedagógica, as condições e modos de desenvolvimento, ou seja, para você chegar lá, quais serão as condições, os modos, as maneiras de colocar em prática esse processo de ensino-aprendizagem, ok? Então,
isso é o que eu fui em busca no IF Goiano, com foco na integração, ensino médio integrado, tá? Mas você, então, preparando sua aula, saindo desse curso capacitada, você pode aproveitar esses elementos para se perguntar, quem sabe, corrigir alguns erros na aula que você tinha preparado e melhorá-la, ok? Então, é assim, é nesse aspecto, tá? Pode passar. Então, e aí é o seguinte, nós fizemos 2 perguntas na nossa tese, tá? Que nós gostaríamos de responder. A proposta de ensino médio integrado em uma perspectiva de politecnia, guardem essa expressão, politecnia. A proposta de ensino médio integrado nessa perspectiva, visando a superação do dualismo entre formação humana e formação técnica, ela vem efetivamente atingindo seus objetivos, tanto do ponto de vista social quanto pedagógico? Né? E quais avanços, obstáculos? Então, aqui, vamos remontar essa pergunta para nós. Em sala de aula, né? Para aquelas que tentaram já colocar o ensino médio integrado em prática, quais são os avanços ou quais foram os obstáculos que você encontrou? Tá? Eu fui pesquisar isso. Tá? Não foi a primeira pesquisa no IF Goiano sobre isso. O doutor Júlio, que hoje é diretor-geral do Campus Trindade, também fez a pesquisa, mais ou menos desse aspecto. As perguntas não eram necessariamente essas, mas nós chegamos às mesmas conclusões, que até aquele momento a integração não estava ocorrendo, e isso, então, nos motivou ainda mais, eu, Simone, a equipe, né, para que pudéssemos, então, ir em busca, né, dessas informações nos campi e incentivar que a integração começasse a ocorrer, porque ela não estava ocorrendo, tá? Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que os cursos Base Nacional Comum e Parte Profissional estavam caminhando lado a lado, mas eles nunca conversavam entre si, ok? Pode passar o próximo slide? E aí, então, como eu falei, né, o ensino médio integrado, ele vem na perspectiva da politecnia, ok? Então, está lá nos fundamentos, na origem, certo? Da estruturação, da idealização do ensino médio integrado no Brasil, tá? Então, educação politécnica, o que é? A noção de politecnia, ela diz o seguinte, é o domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno. Nossa, mas isso é difícil compreender? Não, vamos lá. Um profissional politécnico não é aquele que conhece e domina todas as técnicas. Não tem como o profissional sair do ensino médio, sair técnico, sabendo tudo de tudo. Ninguém sabe tudo de tudo. Não é isso. A educação politécnica, ela diz o seguinte, trocando em miúdos, seria, o profissional vai apertar um parafuso, mas ele vai saber qual parafuso apertar, né? Com que força ele vai apertar, tá? Qual o giro dele, ou seja, ele vai saber como apertar. O que eu quero dizer com isso? O profissional politécnico é aquele que tem o fundamento teórico, conhece a teoria e conhece a prática daquilo que ele está realizando. Então, da proposta do curso que ele fez, se ele fez um curso de técnico agropecuária, então, tudo aquilo que ele falar sobre a parte agropecuária, que ele estudou, que ele compreendeu, que ele tenha o conhecimento, então, teórico e o conhecimento prático, tá? Sobre isso. Então, assim, vamos romper a dualidade entre teoria e prática. A ideia é essa. Então, não é saber tudo de tudo, mas conhecer os conceitos e a prática daquilo que ele está fazendo, tá? Essa é a educação. Eu entendi, esse é o entendimento de educação politécnica, ok? Pode passar. E aí, assim, resgatando um pouquinho da história, se vocês observarem, vocês puxarem na memória, vocês vão lembrar que os institutos federais, né, ao longo, né, da história, teve outros nomes. Na verdade, seguindo, nós tivemos Cefetes, tivemos escolas técnicas, né? Para que depois, através dessa lei 11.892, em 2008,
a junção dessas escolas técnicas formou-se os institutos federais, ok? Porém, antes disso, lá em 2002, lembre-se, essa lei surgiu em 2008. Em 2002, nós tínhamos um decreto que impedia que o ensino médio fosse integrado, ok? É a Lei 2208 de 2002. Lá está bem claro, naquela época não era permitido por lei ofertar um curso que tivesse em sua ementa, tá? Tivesse em seu currículo, tá? Disciplinas da parte profissional e da base nacional comum juntas. Isso não foi permitido, ok? Isso foi lá no governo Fernando Henrique. Depois, no governo Lula, surgiu um outro decreto, 5154 de 2004. Agora eu vou falar dele, mas só estou resgatando para que possamos compreender, tá? Por isso, estou tentando aqui conversar com aquelas que não tiveram ainda contato com esse tema. Então, assim, em 2002, tínhamos um decreto que não permitia que fosse ofertado ensino médio integrado. Em 2004, surgiu o decreto 5154 que permitia, sim, essa integração, tá? Então, desde 2004, era permitido. Porém, os institutos federais foram criados em 2008, pela Lei 11.892, ok? E essa lei, ao criar os institutos federais, ela trouxe finalidades para eles. Então, vamos tentar agora responder aquela primeira pergunta que eu coloquei lá no primeiro slide. Temos mesmo que realizar a integração? Olha só, o Instituto Federal foi criado para quê? Está ali, ó. Promover a integração, né? No caso, e a verticalização. Então, promover a integração do quê? Da educação básica à educação profissional. Então, integração significa o quê? É a junção do conhecimento da base nacional comum com o conhecimento da parte profissional, ok? Então, quando eu faço essa relação, quando eu faço essa conversa, eu em sala de aula, junto com o conjunto de professores, meus colegas de sala de aula do cotidiano, nós vamos conversar, reunir para conversar sobre um único tema, voltar nossas disciplinas para um único tema, significa que nós estamos promovendo a conversa, né, juntando professores da base nacional e parte da base nacional comum e da parte profissional. Aí sim, estamos tratando de integração. Estamos integrando, ok? Então, só mais uma vez, a finalidade, então, dos institutos federais é promover a integração da educação básica e da educação profissional, ok? E aí é o seguinte, são objetivos dos institutos federais. A professora Simone já contemplou isso aqui, já nos disse isso hoje na fala dela, tá? Objetivo dos institutos federais é o quê? Ofertar, é promover esses cursos aqui, tá? Principalmente de que forma, de que maneira que nós vamos ofertar isso para a população? Prioritariamente na forma de cursos integrados, tá? Então, assim, temos que dar prioridade para os cursos integrados. Então, 50% pelo menos das vagas de matrículas que nós temos que ofertar para a população, pelo menos 50% tem que ser o quê? Da forma integrada. Alfredo, pode passar? Tá? E aí aqui, então, eu trago o decreto. Então, nós estamos aqui, tá? Como eu falei, a ideia não é a gente falar em referencial teórico, você vai desenvolver sua aula no referencial teórico, você se sentir à vontade, que você tiver conhecimento. Estamos aqui para falar da lei, estamos aqui para falar um pouco sobre a integração, né, curricular, tá? Então, à luz da lei. Então, o que diz o decreto 5154? Esse é o decreto que eu falei para vocês que permite a oferta, né, incentiva, inclusive, a oferta do ensino médio integrado, tá? E ele fala o seguinte, a educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida de forma articulada, tá? Então, a forma articulada entre, né, educação profissional e educação básica, tá? Certo? E de que maneira isso, né? Ou seja, nós podemos fazer de que forma? Ele nos fala de 3 formas, de 3 maneiras que a gente pode ofertar esse ensino, tá?
Eu trouxe apenas um deles, que é o foco da nossa fala aqui, tá? Mas, então, um é integrada, né? A outra, nós podemos ter 2 cursos, na verdade, em instituições diferentes, ou seja, fazer ensino médio com a gente, assim, fazer o ensino profissional com a gente junto com a ensino médio em outra escola, porém um PPC único, tá? E aí nós temos também a modalidade subsequente. Então, assim, no ensino médio nós podemos ofertar essas maneiras, porém, o que nos interessa, que é o que nós mais estamos trabalhando, é o ensino médio na forma integrada, que é oferecida somente a quem já terminou, quem concluiu o ensino fundamental, ok? Tá? Então, é assim, os institutos federais estão aí, tá, para ofertar, em sua maioria das vagas, o ensino médio integrado, é um curso técnico de nível médio, onde o conhecimento da parte profissional e da base nacional comum tem que ser trabalhados juntos, tá bom? Pode passar o próximo slide, por favor? E aí, é o seguinte, quais as premissas que nós temos, então, que seguir, né? Olha só, articulação de esforço das áreas da educação, do trabalho e emprego, da ciência e tecnologia. Lembrando, então, que nós temos que ter também centralidade, o foco é onde? No trabalho como princípio educativo. Quando nós falamos em trabalho como princípio educativo, né, nós já estamos aqui reforçando, então, a questão de rompimento entre a dualidade, né, teoria e prática. Tá, ok? Porque o trabalho como princípio educativo, né, ele traz a concepção de que, trabalhando, colocando em prática aqueles conhecimentos teóricos, que a pessoa se desenvolve na sua plenitude, tá, ok? Então, acho que é importante a gente ter esse entendimento, tá? Então, por isso que traz lá indissociabilidade entre teoria e prática. Então, isso aí está muito claro, tá, ok? Então, assim, primeira pergunta, então, nós temos que realizar a integração? Sim, porque o ensino ofertado pelo IF Goiano é para ser integrado. Então, quando eu prestei concurso para ser docente nesta instituição, né, eu assumi, então, o compromisso da instituição de ofertar aquilo que ela está aí como finalidade para oferecer à população. E se tratando, então, de ensino médio integrado, sim, temos que promover a integração. Se temos que promover a integração sem fazer isso, Simônia, na minha graduação, eu não tive a oportunidade de aprender a fazer integração. Fiz bacharelado ainda, não conheço nem as teorias pedagógicas. E agora, estou em sala de aula, o que vou fazer? Não é? Então, fazer um curso de pós-graduação na educação profissional, concorda? Para me capacitar, para que eu possa, então, né, conhecer esses elementos, ou por mais que eu já conheça, que estou trabalhando com meus colegas em sala de aula, mas que eu conheça, então, os fundamentos, né, e que eu possa, então, né, ter ideias, que eu possa, então, ter tranquilidade para dar os passos nesse sentido de colocar a integração em prática. Ok? Tranquilo? Pode passar o próximo slide. E aí é o seguinte, como eu falei para vocês, trabalho como princípio educativo, que foi aquilo que foi destacado lá anteriormente, né? Então, assim, o que a gente compreende sobre isso? Marx tinha a ideia de que a superação da alienação produzida pela sociedade capitalista, ela só seria atingida com a elevação do trabalho a um nível, colocar o trabalho a um nível no qual o ser humano pudesse se desenvolver de que forma? De maneira omnilateral. Que ele pudesse se enxergar mais distante do que o simples apertar de um parafuso. Ok? Tá lá na apertar por apertar. Não, por que você vai apertar aquele parafuso lá? Compreende? Então, é assim, o objetivo do ensino médio integrado, tendo como fundamento o trabalho como princípio educativo, é a construção, o desenvolvimento psicológico, a construção do ser humano, de tal forma que ele possa ter uma visão omnilateral. É o que nós, de outra forma, chamamos de formação integral. Ok? Então, nós não podemos deixar para o aluno juntar as coisas. Eu, professor de física, não cabe a mim ir lá simplesmente ensinar física separado daquilo que ele, profissional daquela área, seja técnico agropecuária, seja técnico informática, seja técnico na área do meio ambiente, seja técnico na área de eletrotécnica.
Não importa. Eu não posso ministrar meu curso de tal maneira que ele não converse com aquela área profissional, porque o curso é integrado. Mas aí vocês vão falar assim, professor, o aluno, antes de tudo, ao fazer o ensino médio, ele precisa, ao fazer, se preparar para o Enem. Um dos elementos da formação tem que estar preparado para o Enem, né? Concordo plenamente. O Enem é um dos elementos para o qual, da vida dele, ele tem que estar preparado. E a FGoiano está aqui trabalhando para que isso aconteça. Porém, é um dos elementos. A integração, ela visa formar o ser humano por completo. Então, eu, professor de física, tenho que sair da minha caixinha, preciso compreender um pouco, conversar com os meus colegas da parte profissional daquele curso, para que eu possa, então, ensinar os conceitos da física voltados também para aquela parte profissional. Vou fazer isso em todas as aulas? Não. Ao final, eu vou falar um pouquinho de algumas experiências que nós aqui no campus Hidrolândia estamos realizando, ok? Temos colocado em prática. Mas de imediato, já vou adiantar para vocês que em determinado momento, no momento, como eu falei para vocês, que estávamos ali dando início, incentivando que os campi promovessem a integração, eu, Simônia e equipe, nós debatemos sobre o tema e ali demos a oportunidade, a Pró-Reitoria de Ensino à época, em nome do professor Virgílio, à época, hoje, fica aqui meu abraço para a professora Geisa Dávila, naquela época foi disponibilizado para os campi escolher se queriam ou não participar de um projeto piloto da integração. Hidrolândia entrou nessa, tá? Vamos tentar fazer, ok? Porém, se o curso tem 3.200 horas, serão 3.200 horas de integração? Não. Então, assim, nós começamos nesse projeto piloto, nós erramos bastante, porém o campus Hidrolândia encontrou uma maneira que ele consegue realizar, tá? E atualmente, em nossos PPCs, nós temos 50 horas por ano. 50 horas no primeiro ano, 50 horas no segundo, 50 horas no terceiro. Então, dá um total de 150 horas de um universo de 3.000 horas ofertadas naquela formação. Tá ok? Então, assim, nós vamos sair da nossa caixinha em alguns momentos, mas a aula de física vai continuar, tá ok? Vou continuar, então, preparando o aluno também para o Enem. Então, nós, professores da Base Nacional Comum, vamos desenvolver nosso trabalho normalmente, tá? A questão é que, em determinados momentos, a gente sai da nossa caixinha, senta com os professores da parte profissional e vamos discutir, então, uma maneira de tratar de um tema. A gente coloca um tema transversal aqui em Hidrolândia. Através desse tema, voltamos nosso olhar, de todas as disciplinas, ou seja, de que maneira cada disciplina consegue enxergar aquele tema. E a partir dali, junto com o aluno, a gente faz essa construção. A gente não deixa para o aluno, então, juntar as peças sozinho das disciplinas. A gente, então, vai mostrar um caminho, a gente vai promover, então, essa conversa. E aí, com isso, sim, acreditamos que o aluno, os nossos resultados já têm mostrado isso, que o nosso aluno, ele tem mais condições de enxergar mais distante, desenvolver, então, a visão omnilateral. Pode passar o slide? Simone, se quiser fazer intervenção, fica à vontade, tá bom? Tá? Com relação a... São Paulo, só um pouquinho, a gente vai deixar um tempinho depois, no final, para ter umas perguntas aí no chat, a gente vai interagir com o pessoal. Ok. Então, enquanto eu estou falando aqui, ainda não consegui ver as perguntas, não, mas a hora que você estiver falando, eu vou ver lá e a gente vai fazendo bate-bola, tá bom? Então, pessoal, como eu disse, sou professor no Instituto Federal, estou dentro da rede. Tenho que fazer integração? Sim, a lei nos diz isso. Sou professor fora da rede federal. Tenho que fazer? Não necessariamente. Lá você pode, então, pegar essas ideias e promover o quê? A interdisciplinaridade. Promover a conversa através da mesma maneira que a gente faz aqui, tá? Ou seja, pegar um tema transversal em determinado momento e voltar o seu olhar para isso, ok? Voltar o olhar de cada disciplina para aquilo lá. Exemplo, tá? Dia da água. Você vai pegar, então, o Dia da Água. O que a filosofia pode falar sobre isso?
que a sociologia pode falar? O que a geografia vai nos falar sobre? Tá? Então, assim, o que a matemática nos fala sobre isso? O que a física fala sobre isso? Entendeu? Então, numa escola que não tem o ensino técnico profissional, você pode utilizar, então, desse mesmo artifício para promover essa discussão e promover essa construção do aluno, né? O seu desenvolvimento intelectual, ok? Estando na rede federal, se eu coloco para conversar apenas disciplinas da Base Nacional Comum, não é integração, tá? É apenas a interdisciplinaridade. Então, por lei, né, integração tem que acontecer a conversa entre Base Nacional Comum e parte profissional. E aqui eu trouxe uma fala só para que a gente possa compreender, então, né, quando a gente está, às vezes, pensando, será que eu estou fazendo integração? Porque é o seguinte, olha só, muitas vezes o professor fala assim, olha, eu sou professor de irrigação e drenagem, então sou um professor de uma disciplina da parte profissional. Ao discutir irrigação e drenagem lá no terceiro ano do ensino médio, eu trago alguns conceitos da física, por exemplo, pressão, velocidade da água, potência da bomba. Então, já estou promovendo a integração. Pessoal, não está. Não está. Olha só, o que Basil Bernstein nos fala desse tipo de situação? A integração não ocorre simplesmente pelo fato de uma disciplina utilizar os conhecimentos de outra. Essas são conhecidas como interrelações intelectuais. Segundo esse pesquisador, tá? A integração pressupõe minimamente um grau de subordinação das disciplinas a determinados temas gerais e maior controle por parte dos professores e alunos no processo de planejamento. Então, é assim, tem que ter esse controle. Então, quer dizer, se o professor pega e fala assim, olha, vamos buscar o conceito de pressão, ele não tem o controle porque ele não tem certeza se o aluno lembra aquilo lá, porque faz tempo. Então, não é isso. A integração só vai ocorrer se, naquele momento, o professor de irrigação e drenagem, eles estiverem em diálogo com a física daquele momento, daquele ano, tá? Então, se tiver as duas disciplinas tratando do mesmo tema, o professor de física pode estar em regência compartilhada com o professor ali de irrigação e drenagem naquele momento, onde o professor, então, apresenta o conceito da pressão ou relembra ele, tá? Certo? E, a partir dali, pega essa definição de pressão e utiliza ela dentro das encanações, entendeu? Dentro da irrigação, tá? Aí, sim, nós temos, então, uma conversa, naquele momento, entre Base Nacional Comum e parte profissional. Aí a integração está ocorrendo. Agora, falar assim, olha, estou trabalhando aqui um tema, um assunto na minha disciplina, digamos que seja lá de algoritmo, só que meu aluno ele tem que ler. Se ele está lendo, então eu estou fazendo integração com língua portuguesa, com linguagens. Não está. Por quê? Linguagens, naquele momento, a disciplina de língua portuguesa está tratando de qual assunto? Tá? Se o professor, então, não tem o controle disso, não sabe do que se trata, será que realmente a integração está acontecendo? Não está. Ok? Pode passar, próximo slide. Tá. Aqui, eu vou só trazer um ponto de um referencial teórico, tá? Mas você pode usar qualquer outro. É porque, assim, para a gente ter condições de olhar para o nosso referencial teórico, você olhar para o seu, aquilo que você leu, que você gostou, né, que você acha que contempla a sua prática cotidiana e trazer isso para a sua sala de aula, ok? Tá? Então, nós, filhos do Libânio, nós somos, então, defensores aqui da teoria do ensino desenvolvimental, tá ok? E aí, então, né, um dos pesquisadores que desenvolveu, foi Vasily Davidov, e ele fala o seguinte, ó, de acordo com esse pesquisador, os métodos de ensino decorrem do conteúdo. Então, o nosso entendimento não é que eu, professor de física, mesmo tendo doutorado na área de educação, que eu tenha que falar para o meu colega como ele vai ensinar. Não é isso, tá? Porque a maneira dele ensinar o conteúdo dele
decorre do conteúdo que ele está ensinando, tá ok? Então, não estamos aqui para tratar disso, falar como ele deve ensinar. Estamos aqui para tratar sobre a questão de o que é integração, como podemos conversar a Base Nacional Comum e Parte Profissional para que possamos desenvolver um aluno completo, construção completa, visão omnilateral, desenvolvimento psicológico, tá? Integral, tá? Da formação integral, ok? Então, olha, os métodos de ensino decorrem do conteúdo. O que, então, o professor tem que fazer? Por onde, de que maneira deverá planejar sua atividade de ensino? O argumento central dessa teoria é que o ensino que acontece na escola deve promover o desenvolvimento integral do aluno. Ok? Então, não é só ensinar uma parte, que ele sabe só aquilo, e aí, se ele quiser juntar aquilo com outra coisa, é problema dele. Não é. Então, o nosso entendimento é que é papel da escola, é papel do ensino médio integrado promover esse desenvolvimento integral do estudante. Ok? Pode passar, próximo slide. Nesse caso, então, é assim, nós respondemos a primeira pergunta, Simônia, que foi, temos que promover a integração? Temos. A lei fala que é isso. Estamos ofertando ensino médio integrado, é a promoção, né? A oferta de um ensino que venha promover o desenvolvimento intelectual do estudante de forma integral, tá? Né? Então, a ideia é essa. Então, o que acontece? Agora, aquela segunda pergunta, né? E aí, quais são os elementos para caracterizar a integração? Para que eu saiba que realmente o que está acontecendo na minha sala de aula seja integração. Tem alguns elementos mínimos? Tem, sim. Só que esses elementos nós identificamos na nossa prática cotidiana, tá? Isso aqui não é lei. Isso aqui é o nosso entendimento. Se você tiver entendimento diferente, quiser discutir sobre, ok, tá? Mas vamos partir da seguinte questão. Quando se pensa em um curso, quando se planeja o curso, sou coordenador do curso técnico da pecuária hoje, planejamos esse curso, no planejamento nós construímos um documento chamado PPC, tá? Projeto Pedagógico do Curso. Lá tem todas as informações sobre o curso, o que nós queremos formar, qual aluno, qual conhecimento, né? Os objetivos, ok? Então, é o seguinte, não faz sentido a gente pegar e falar que eu peguei meu aluno, um aluno da pesquisa, certo? E aí, com ele, estou, então, promovendo a conversa entre várias disciplinas, com aquele aluno estou fazendo a integração. Não. Por quê? Porque o PPC não é só para um aluno, entendeu? Então, com base nesses elementos, a gente tem a ideia que, para que a integração esteja ocorrendo, tem que ter 3 elementos básicos, pelo menos 3, tá? Primeiro, para que a integração aconteça, tem que ter articulação entre as disciplinas da Base Nacional Comum e parte profissional. Se isso não acontecer, se não tiver tendo a relação, a conversa das duas áreas, a integração não está ocorrendo, tá? Outra coisa, nosso entendimento, a integração vai estar ocorrendo se estiver ocorrendo essa conversa com as disciplinas do mesmo ano. Estou fazendo integração no segundo ano, então vou pegar a física, vou pegar então a ementa da física do segundo ano, pegar as disciplinas da parte profissional daquele segundo ano e botar elas para conversar. Quais pontos elas poderão conversar? Então, vou sentar com os professores, vamos fazer o planejamento, por isso que o planejamento tem que acontecer onde? Lá naquela semana pedagógica, no início do ano, antes das aulas começarem, tá? Para que possamos, então, compreender, eu conseguir enxergar dentro das ementas dele onde entra a física, que ele possa compreender, então, dentro da disciplina da parte profissional, também onde eu posso contribuir enquanto professor de física. Isso é válido para todas as disciplinas, ok? Então, 2 elementos eu destaquei. Tem que ter o quê? Relação entre Base Nacional Comum e parte profissional. Tem que ter também relação das disciplinas do ano corrente. Beleza? E outra coisa, tem que ser com a turma toda. O PPC é para a turma inteira, e não 1 ou 2 alunos que estejam desenvolvendo um projeto de pesquisa ou projeto de extensão. Não é isso. Ou esteja sob minha orientação, desenvolvendo um projeto de final de curso, que eu chamo de projeto integrador, estou integrando com eles, então estou realizando a integração. Não. A integração
ela tem que fazer parte do curso, então é para a turma toda. Tá claro isso? Esse é o nosso entendimento. Tem que ter pelo menos esses 3 elementos para que a integração possa ocorrer, ok? Pode passar o próximo slide. Simone, eu falo demais, daqui a pouco te passo a palavra, então. Tá? Estou terminando. Olha só. A última pergunta lá. Tem uma maneira específica de realizar a integração? Então, aquela equipe que eu falei para vocês, que lá em 2016, 2017, saíram em outros campi para poder incentivar o desenvolvimento da integração curricular, essa equipe, em 2019, né, teve a oportunidade de aprovar esse documento aqui no Colégio Superior, tá? E aí é o seguinte, ele trata das diretrizes do ensino médio integrado. Então, é assim, deixa eu destacar para vocês que o Campus Hidrolândia, ao longo desses anos, desses 8, 9 anos que vem promovendo a integração, nós já realizamos vários projetos, já colocamos em prática vários projetos integradores, ok? Erramos, sim, no início nós erramos, porém nós encontramos um caminho. O caminho que nós encontramos serve para nós, pode servir para outros? Pode, porém não é o único, tá ok? Então, talvez aquilo que dê certo no meu campus, talvez não vai dar no seu, porque uma das coisas que temos que ter para que a integração tenha sucesso é uma boa relação entre os professores, tá? Que eles se conheçam, que eles tenham tranquilidade para um entrar na aula do outro, ou os dois entrar em sala de aula juntos e discutir um determinado tema, entendeu? Eu tenho tranquilidade para fazer essa discussão, né? Então, assim, se isso não acontecer, dificilmente a integração ela vai ter o seu desenvolvimento na plenitude, tá? E aí, então, se tratando de uma maneira, o Campus Hidrolândia, ele desenvolve projetos integradores. Por que a gente escolheu esse caminho? Por que esse foi o que mais deu certo? Pessoal, se tratando de uma parte da formação que eu falei para vocês, que são de 150 horas por ano, ela está lá no PPC e ela tem que estar registrada em algum lugar. Onde? Nos diários. Então, tem que estar no histórico do aluno. Então, eu preciso comunicar, eu, professor, sala de aula, preciso comunicar para o meu chefe, o meu diretor de ensino, tá? O que estou fazendo enquanto integração. Então, nós temos editais, os quais a gente submete, a gente desenvolve. Então, a gente senta, planeja o projeto, né, os professores planejam o projeto de como vai ser, submete esse projeto no edital para que ele fique registrado lá, ok? A partir dali são gerados diários, os projetos são avaliados, tá? Se for necessário fazer correções ou promover novas discussões, isso é feito, se não for necessário, que ele seja colocado em prática, para que a partir daí, em determinadas datas específicas, lá no calendário acadêmico, a gente coloque em prática, né, essas horas. Então, assim, são 50 horas por ano, tá? A gente realiza, como nós temos 5 dias por semana letivo, a gente realiza 2 semanas letivas com projetos integradores, ok? Nesse caso, então, nós vamos pegar, então, 2 semanas só voltadas para esse projeto, que já está previsto no PPC, então, tranquilo. As outras disciplinas, enquanto disciplina de sala de aula, elas param aquele momento, porque o restante da carga horária vai ser suficiente para fechar a carga horária de cada disciplina. E ali, então, os professores, eles são mobilizados para colocar em prática a integração. Pô, então, essa é a maneira que a gente faz em Hidrolândia. Mas aí, assim, pode falar, professor, mas eu não posso fazer de outra maneira? Passa o próximo slide, por favor. Então, o que nós temos aqui? Aqui no artigo 22 daquele documento... Paulo, 5 minutos, tá? Finalizar só. Ok. Estamos finalmente aqui. Então, para que possamos realizar a integração, aquele documento que eu apresentei para vocês, que está lá no site da reitoria, nos seus documentos, né? Ele fala das práticas pedagógicas integradoras. E ali, ela traz algumas maneiras, fazem parte
metodológica de realização, né, dessas práticas, né, dessas PPIs, práticas pedagógicas integradoras e integradas, né? Pode ser projeto de ensino-aprendizagem, pode ser projeto integrador, atividades interdisciplinares, regência compartilhada, estudos de caso, experimentos, visitas técnicas, gincanas, dentre outros. Agora, por que nós escolhemos o projeto integrador? Porque pelo projeto integrador, nós podemos colocar quaisquer ou dessas outras lá dentro. O projeto integrador é só o envelope, a maneira com a qual eu vou comunicar à instituição como eu vou realizar a integração. Ok? Então, se eu vou pegar os alunos e levar para uma visita técnica, os professores vão junto e lá vão discutir a parte profissional e a base nacional comum junto, tranquilo, ok? Mas tem que ser comunicado. Então, por isso que a gente faz projetos integradores. Inclusive, nós publicamos um livro, tá, que fala sobre isso, né, das nossas experiências, e o nosso livro, nós tivemos a honra de ter como prefácio, né, quem fez o prefácio, né, foi Gaudêncio Frigoto. Tá, ok? Então, assim, Gaudêncio Frigoto, um dos intelectuais progressistas que defendeu, que está na origem da institucionalização, da criação, no caso, do ensino médio integrado. Ele estava lá na discussão da aprovação do decreto 51/54 de 2004. Próximo slide. E aqui, então, dito isso, tendo, então, noção do que é integração, tá? Vou aqui só apresentar 2 projetos, os quais nós realizamos aqui no campus Hidrolândia, tá? Que foi o projeto Vacinas, esse primeiro, né? Que vem aí com o tema Para que Ciência? Uma discussão sobre vacina em tempos de pandemia. Olha só como encaixa como uma luva eu promover essa discussão com os alunos, né? Em tempos de pandemia. Então, foi onde nós voltamos, pegamos todas as disciplinas do curso, voltamos elas para discutir a questão vacina. Tá? E ali, então, surgiu várias outras discussões. E depois disso, nós, através do professor Rogério Chaves, que hoje é nosso diretor-geral, que encabeçou esses 2 projetos para desenvolver, ele promoveu também esse projeto aí, olha, Fake News. Hoje somos vítimas das fake news. O que as disciplinas têm a falar sobre isso do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de segurança da informação, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista filosófico, geográfico, tá? Então, é isso, ok? Próximo slide, por favor. E aí, é o seguinte, aqui, assim, se tivesse mais tempo, eu ia aprofundar um pouco mais, porém, vou trazer apenas um exemplo só. Olha só, como o professor de matemática utilizou o tema vacina, lá na pandemia, para tratar do tema função exponencial, que era o conteúdo da ementa dele naquele momento. Olha só, então, conteúdo a ser ensinado, função exponencial. Paulo, gostaria de dizer assim, que o tema gerador começou numa dúvida do estudante. Né? A partir da dúvida da turma, do estudante, eu acho que esse é um ponto também importante para o movimento didático, né? Na EPT. Sim, bem lembrado, Simônia. Por quê? A escolha do tema não é porque eu, professor, quero. O que melhor encaixa? O que o aluno tem curiosidade em saber? Ele tem que participar desse planejamento. Então, a gente tem que fazer a escuta dos alunos, entendeu? É importante isso? Então, a gente vai na semana pedagógica conhecer o que cada professor ali vai tratar nas suas disciplinas. Ao começar as aulas, as reuniões sobre o projeto integrador acontecem, onde a gente vai ouvindo os alunos, a gente vai interagindo, e aí essa ideia vai amadurecendo para que a posteriori seja colocada em prática. Então, olha só, o que foi colocado em prática naquele projeto Vacinas, tá? Que foi desenvolvido? Função exponencial era o tema de matemática. E aí, olha o que o professor trabalhou, o professor Berto. Por meio da modelagem matemática, conseguimos responder perguntas tais como: quais cidades a doença vai atingir primeiro? E as pessoas estão seguindo o isolamento social? Vocês lembram quando estava vindo, né? Estava vindo da China, aquele alvoroço todo, muita gente morrendo e tal. Não sabíamos o que fazer, porém estávamos, então, em isolamento social, o ensino ocorrendo via EAD, não é? E, então, nós conseguimos realizar esse projeto, tá? Todo à distância, tá, ok? Próximo slide, por favor, para que eu possa, então, finalizar a minha fala aqui. E é o seguinte, aqui é uma fala que eu gostaria de contemplar, trazer também uma reflexão, esse aqui é meu último slide, tá, Simônia? Trazer uma reflexão, tá? Por quê? Porque é o seguinte, nós, enquanto Instituto Federal, nós falamos que
nós temos que trabalhar com base no tripé: ensino, pesquisa e extensão. O que a integração tem a ver com tudo isso lá no ensino médio, né? Olha só, aquele projeto Vacinas, após ser realizado no nosso campus, ele estava prontinho, redondinho. Então, o que o professor Rogério Chaves fez, que hoje é o nosso diretor-geral? Ele foi realizar esse projeto como projeto de extensão na Escola Aliança. Levar isso para a comunidade. Realizou também na Escola Militar aqui de Hidrolândia. Então, um projeto de ensino dentro da integração, projeto integrador, ele foi protocolado lá na extensão. Então, fica aqui, né, uma reflexão aí para o nosso proreitor Luciano Carlos, né, que, sabendo que a integração é obrigatória, né, é necessário realizar para o desenvolvimento completo do estudante, tá? Quantos projetos de extensão, quantos projetos integradores ou projetos dentro da integração vão acontecer? E esses projetos não podem sair para fora da escola? Então, será que eu não posso, então, ter um edital para que eles possam ser submetidos? Quem sabe ter bolsa para alguns alunos? Porque a extensão não precisa ir a turma toda. Alguns alunos daquela turma possam ir levar isso, né, para a comunidade. Então, a integração, ela está fazendo a relação entre ensino e extensão? Sim. Estamos aqui do pilar do ensino, que hoje está aí, né, sob a batuta da nossa proreitora Geisa Dávila, certo? E estamos, então, incentivando, né, uma reflexão com o nosso proreitor de extensão, Luciano. Podemos fazer essa reflexão, então, com o nosso proreitor Alan? Sim, lá da pesquisa. Esses projetos podem, então, suscitar elementos de pesquisa e colocar os alunos para que eles possam dar os primeiros passos da pesquisa científica? Claro! Os projetos de pesquisa que são disponibilizados para o ensino médio, eles já têm esse viés, tá? Então, o que nós precisamos é enxergar isso enquanto escola, tá? E aí, então, escolher daquela turma, aqueles alunos que a gente percebe que tem mais desenvoltura, ou que querem, na verdade é essa a ideia, que querem, né, fazer pesquisa, protocolar esse projeto na pesquisa, retirar alguns elementos dele, tá? E colocar, então, sobre o arcabouço da pesquisa. Então, com isso, o que nós estamos promovendo? O ensino articulado com pesquisa e extensão. O tripé, ensino, pesquisa e extensão. Para quê, Simone? Aqui eu vou finalizar minha fala, tá? Olha só, o IF Goiano, ao contrário do que muitos pensam, o IF Goiano não está aqui para ofertar ensino de qualidade. Estou falando a nível nacional isso, né? O mundial, onde esse vídeo for. Não está. O IF Goiano tem um documento chamado PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, tá? E que, em sua missão, ele tem lá como visão, não é ofertar ensino de qualidade, mas ensino de excelência. Estamos aqui para isso, tá? Ofertar um ensino de excelência, pessoal. Então, o nosso magnífico reitor, Elias Monteiro, está trabalhando arduamente para que nós, estando na sala de aula, a gente consiga desenvolver esse trabalho para que a gente consiga chegar lá. Tá, ok? Então, é assim, recentemente, nós tivemos uma fala do professor Dante Moura aqui em Hidrolândia, na inauguração de um evento, que foi o Sexto Integra. Ele falou uma coisa muito interessante, eu quero finalizar minha fala relembrando ele. Ele falou o seguinte: muito do que nós fazemos, às vezes, está a nível da utopia. Mas para que serve a utopia? Para que ela possa nos mostrar que precisamos continuar caminhando. A visão institucional, enquanto oferta de ensino de excelência, é para isso. O que nós já desenvolvemos até agora, Simônia? Fizemos muita coisa boa? Fizemos. O que nós estamos fazendo é perfeito? Não, temos muito que caminhar. Então, a excelência talvez esteja lá um pouco mais distante? Sim. Até onde o IF Goiano consegue chegar? Vamos, nós, docentes, servidores, o técnico administrativo também faz parte, porque estamos todos em prol do aluno, tá? Da aluna. Então, nós, de mãos dadas, conversando entre nós, ver como podemos caminhar juntos para que o ensino de excelência possa ser realizado. E a integração, ela vem como um elemento central. Por quê? Porque é o seguinte, com a integração eu consigo motivar o aluno. Tem em sala de aula aluno que não quer estudar, Simônia. Porém, a integração, eu posso despertar ele para as curiosidades do curso e motivá-lo a estudar. E com isso, então, ele estudando, participando, interagindo, eu consigo, então,
promover um ensino de qualidade e caminhar para a excelência, tá ok? Então, por isso que eu coloco a integração como um elemento central do nosso trabalho no ensino médio integrado. Simônia, por enquanto é isso, te passo a palavra, me perdoe pelo tempo. Não, excelente, Paulo. Muito bom mesmo, parabéns. No chat aí, o pessoal está elogiando bastante. Eu quero começar com uma provocação do Carlos Frederico. Olha o que ele coloca aqui, o Paulo. Professor, se a integração é missão, prioridade e objetivo do IF, por que o ensino médio integrado não está presente em todos os campos? É uma pergunta provocativa para nós, né? Que a gente quer chegar nessa excelência que o Paulo está colocando aqui, né? Mas é claro, a gente está caminhando para sempre melhorar, né? Mas eu vou fazer 3 perguntas, tá? 3 perguntas, a gente faz a primeira rodada, vamos ver se vai dar tempo da segunda rodada. Quero colocar aqui também um comentário, né, que a Edneia colocou, né, super interessante essa questão da integração. Nunca lecionei, sou bacharel na área de saúde e, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. Obrigada pelo contexto, né? Então, assim, pessoas que nunca ouviram falar desses conceitos que o Paulo está colocando aqui, né? E que esses conceitos vão ser trabalhados nas disciplinas, né? Que são várias disciplinas aí do curso. Então, prestem atenção, passa aí anotações desses conceitos que o Paulo, né? Ensino médio integrado, politecnia, mundo do trabalho, né? Então, vão anotando aí para vocês depois discutirem, perguntarem para os professores, fóruns, enfim, vão anotando aí. E quero também aqui colocar também um comentário do Carlos, né, Frederico. Professor, não lhe parece que muito da separação entre teoria e prática está refletida na forma como as disciplinas são construídas, né? Já embutido nas mesmas esta separação? Então, vamos ficar nessas 3 questões, né? E pode comentar aí, Paulo. Tá. Então, com relação ao que acontece em cada campus, compreendendo a missão do IF Goiano, compreendendo o arranjo produtivo da localidade do campus, né, podemos então situar como que o campus está trabalhando e o que ele pode ofertar. Então, percebe que isso é pessoal, isso é de cada campus, é a comunidade ali interna entre docentes técnico-administrativo que vão melhor avaliar quais cursos aquela comunidade precisa. Então, não cabe a nós aqui falar, olha, quero a parte de informática em tal campus. Talvez não seja o mais adequado, né? Igual o Campus Trindade, por exemplo, falar assim, olha, Geraldo, que é o diretor de ensino lá, vocês têm que ofertar o curso de agropecuária, hein? O que ele vai me falar? Paulo, nós estamos numa região que o público, eles querem outra coisa. Então, eles vão ofertar esse curso por quê? Então, cada campus tem a liberdade de analisar qual comunidade está inserido e qual a melhor maneira que ele pode contribuir com aquela comunidade e, então, escolher o curso e a forma de realizar esse curso. Então, com base nisso, Simone, eu vou responder a segunda pergunta. Quando a gente vai pensar no PPC, geralmente, como que é a maneira que a gente faz isso? Monta-se uma pequena equipe, 2, 3 pessoas, e ali sai uma portaria, que é a portaria de constituição daquele PPC. Tá? Não digo que está errado, porém, em algum momento é necessário uma discussão com todos os docentes que vai ser envolvido. Previamente ser embasado em alguma pesquisa de que aquele curso realmente se adequa à região. Então, com base nisso, o que nós vamos fazer? Pensar como vai ser a organização das disciplinas, tá? E também de que maneira teoria e prática vão se relacionar. Então, se hoje no meu campus eu tenho um PPC que não está permitindo isso,
Será que na próxima reformulação do PPC, os professores não devem sentar e repensar e ver qual que seria a melhor maneira, então, né? Então, o Carlos Frederico nos pergunta. Então, está aqui, né, a minha visão sobre isso. Será que na próxima reformulação vocês não podem repensar uma maneira em que a integração possa ser melhor contemplada ao longo do primeiro, segundo e terceiro ano? Tá? Pense nisso. Paulo, e o diálogo também é muito importante, né? O currículo integrado, a base dele também é o diálogo entre professores, coordenadores. Então, o trabalho coletivo é uma ferramenta do currículo integrado, né? Sem o diálogo, sem o trabalho coletivo, eu compreender o que o meu colega está fazendo na disciplina dele, né? Que conteúdo que o meu colega está ensinando, né? Compreender como é que é a dinâmica, compreender o PPC do curso, né? Então, esse trabalho coletivo é uma ferramenta também do currículo integrado. Só para destacar, Paulo. Isso, bacana. Isso mesmo. Então, o que mais? Tem mais alguma pergunta? Temos mais duas aqui para a gente finalizar, né? E aí a gente encerra às 10 horas aqui em ponto. Eu quero comentar aqui da Juliana Lara, né? Ela fala assim: interessante, eu pesquiso literaturas indígenas, faço mestrado em um programa interdisciplinar e é mesmo um desafio a integração, né? Ela está dizendo que também conhece esse desafio de integrar. O Rogério Rocha, né? Entrei aí. Não, desculpa, Rogério, é só um comentário aqui mesmo de rotina. O Elson fala assim: desse modo, podemos dizer, é uma pergunta, devemos passar uma EPT de tal modo que o principal objetivo seja desalienação do discente? Isso tendo em vista, né, a tendência alienadora do capitalismo, né? Então, acho que a gente poderia finalizar com essa pergunta do Elson. Ótimo. Para responder a pergunta dele, só gostaria de resgatar, então, a origem do ensino médio integrado, né? O que nós tivemos? Em determinado momento, não era permitido promover a integração, porque aqueles que proibiam sabia que esse tipo de ensino poderia promover a desalienação, certo? Então, foi proibido por lei. Porém, os intelectuais progressistas estavam trabalhando nos bastidores para que algum dia isso fosse colocado em prática. E aí vou destacar só dois nomes, Gaudêncio Frigoto, Maria Ciavata, mais um, Marise Ramos. Né? Por que eu estou destacando esses três nomes? Porque, para quem quiser conhecer melhor, né, nós temos o livro deles, Ensino Médio Integrado, Concepções, né, e Contradições. Tá? Vocês podem procurar no Google aí. Gaudêncio Frigoto, Maria Ciavata, Marise Ramos, tá? Ensino Médio Integrado, Concepções e Contradições. Lá tem toda a história, tá? É o seguinte, então, esses intelectuais progressistas só conseguiram espaço quando mudou o governo. Então, isso, pessoal, não estou defendendo o governo, não estou falando de política, estou falando de história, ok? Então, com a ascensão do governo Lula, como ele conhecia a questão da importância do ensino profissional, não só para a formação de mão de obra, tá? Então, permitiu que esses intelectuais progressistas tivessem voz, e aí o decreto 5154 foi aprovado. Sendo aprovado, então, só precisava do espaço para ele acontecer. Foi onde, então, criou-se os institutos federais, tá? Então, esse desenvolvimento intelectual, através da integração, pode promover a desalienação? Sim. Ferramenta essencial para que isso aconteça, tá? Agora, cabe a mim chegar em sala de aula e ficar falando política, quem eu voto? Não, pessoal, meus alunos não sabem quem eu votei. Não preciso disso. Não estou lá para isso, tá? Ou seja, estou lá para discutir, através dos meus conceitos, tá? Como vai ser a vida profissional dele, de que maneira, né, ele possa utilizar esses conceitos. E com isso, pessoal, estamos promovendo desenvolvimento intelectual para que, através das suas próprias informações, ele possa decidir o que é melhor para ele lá no futuro. Então, isso sim é desalienação. Não é eu querer que ele faça como eu quero que seja feito. Não é isso. É nós, instituição, ofertarmos um ensino que promova
desenvolvimento intelectual de tal maneira que o aluno consiga ter condições de analisar, avaliar e escolher, né, a seu próprio modo, a sua própria maneira, tá? Então, com isso vai ficar a marca IF Goiano na vida dele, Simone. Não, eu vou só ler aqui a última que o Franklin coloca, que eu acho que é importante, mas a gente vai deixar aberta essa questão aqui para discussões depois, né? Porque não acaba agora, né? Esse tema vai atravessar todo o curso, né? E aí eu queria deixar aí o que o Franklin coloca para a gente, vocês pensarem e discutirem lá nos fóruns, né? Olha o que o Franklin colocou aqui. Minha principal dúvida sobre a EPP caminha para o entendimento com a apresentação de hoje. Como educar para o trabalho sem alienar o sujeito como mão de obra para o sistema. Então, vamos deixar esse comentário do Franklin para poder aí ter, né, a continuidade dessa temática nos fóruns, né, lá na plataforma Moodle, tá? Então, eu, da minha parte, quero agradecer muito a oportunidade, né, agradecer aí, foi muito bom, a gente começa a ouvir, né, essa fala maravilhosa do Paulo e começa, assim, a ver, refletir, né, sobre questões que a gente precisa melhorar, que a gente precisa, né, no nosso trabalho e também nos nossos estudos, né? Então, agradecer muito a oportunidade de estar aqui mediando essa mesa e também eu sou professora e sou também pedagoga no Instituto Federal Goiano e estou aqui à disposição, né, de vocês também, embora não esteja na equipe do curso, mas estou à disposição de vocês para a gente dialogar, tá bem? Um abraço e fiquem todos e todas com Deus. Passo para o Paulo e depois Vivian. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer. Vivi, muito obrigado pela oportunidade de ter esse momento de fala com os nossos estudantes. Então, eu entendo que se eles estão matriculados de alguma forma, eles têm interesse de conhecer melhor, né, a educação profissional e tecnológica, estando aqui dentro da nossa instituição ou não, mas conhecer. Tá? Então, para aqueles que estão de fora, que eles levem, né, essas discussões, que ao longo do curso, né, eles possam ter uma luz, né, do que olhar nas leituras, e para os nossos colegas de trabalho, que tenha sido um momento, espero que tenha sido um momento de reflexão, né, que eles possam, então, através desse curso, refletir, sim, as suas práticas cotidianas, não é? Porque sabendo que a integração, né, tendo convicção de que a integração é um elemento fundamental no ensino médio integrado, né, nessa modalidade de ensino que estamos ofertando, então aqui fica meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vivian, muito obrigado pelo convite. Seu microfone, Vivian. Muitíssimo obrigado, professor Paulo e professora Simônia, por dividirem conosco os seus conhecimentos e experiências. As reflexões aqui apresentadas foram fundamentais para a formação de professores nessa área tão estratégica. Espero poder contar com vocês em outros momentos durante a oferta desse curso, né, que tem a duração de 18 meses, e contem conosco também, estamos aqui para fazer uma educação de excelência, né, professor Paulo, né, e não de qualidade, mas uma educação de excelência, e queremos ratificar, queridos alunos, que amanhã, dia 30, às 20 horas, daremos início à primeira unidade temática com uma aula síncrona no Moodle, lá na sala da secretaria. E, mais uma vez, salientamos a importância de vocês acompanharem as datas, as principais datas indicadas no calendário do curso. Sempre que puder, acessem a secretaria, o fórum, o quadro de avisos, para saber quais as atualizações em relação ao curso estamos inserindo lá nesse espaço. E, mais uma vez, agradecemos aqui a participação de vocês, estudantes, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica. Agradecemos os nossos tutores,
os nossos coordenadores, os nossos professores, a equipe multidisciplinar da UAB do IF Goiano, e, mais uma vez, mencionar também os nossos polos, Cristalina, coordenador professor Alessio, Iporá, coordenador professor José Ângelo, Polo Rio Verde, coordenadora professora Letícia, Polo Ipameri, a Denilda, que está respondendo no momento pelo campus Ipameri, e o Polo Catalão, que é o professor Marco. Sucesso a todos e vamos continuar estudando aqui no nosso ambiente virtual. Grande abraço. Tchau, tchau.